Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou começar com alguns recadinhos. Vou pedir para vocês ou desligarem o celular ou colocar ele no silencioso, tá? Para não atrapalhar a palestra. Vou pedir também que se evite conversas, tá? Pelo mesmo motivo. Após a palestra, a gente pede que vocês se mantenham no lugar e aí a gente vai chamando para tomar o passe, quem desejar tomar o passe, tá? Não é obrigatório, se não quiser, tudo bem. Após o passe também, se alguém sentir a necessidade de uma conversa fraterna, de um acolhimento, pode voltar para o lugar após o passe e aí nós conversamos depois, tá? Ali na mesa da entrada nós temos 2 cadernos de intenções, de orações, um para encarnados e outro para desencarnados. A gente só pede que coloque o nome da pessoa inteira, tá bom? E depois ao longo da semana os nomes vão sendo trabalhados em orações, tá? A gente ali na entrada também tem uma caixa de doação, de roupa. Então o frio tá e não tá chegando, né? Então, se puderem trazer roupa para a gente doar, agasalho, tá? Calçado também, a gente agradece. Nós também teremos em outubro uma festa para as crianças. Nós ainda estamos pensando e organizando, né? Não temos maiores detalhes ainda. Mas se vocês puderem doar brinquedos em bom estado, tá? A gente vai começar a receber também doação de brinquedos em bom estado. Para doação para as crianças. Tá bom? Se alguém quiser também pegar um livro emprestado para ler, fica à vontade, tá? É só pegar, após a leitura, devolver para casa, tá? Para que o outro irmão possa ter a oportunidade de ler também. Vou pedir para todos fecharem os olhos, acalmarem os corações, sentir a energia da casa. Vamos pedir à espiritualidade amiga que intui o nosso palestrante, que ele consiga esclarecer as nossas dúvidas e questionamentos que hoje trazemos. Que nós tenhamos sabedoria para entender as palavras e aplicá-las na nossa vida. Que seja uma noite harmoniosa e tranquila. Que assim seja. Vamos receber o nosso irmão, trabalhador da casa, Marcelo. Obrigado, Bianca. Boa noite para quem chegou agora. Tudo bem? Tudo bem? Nosso tema de hoje é caridade. E eu vim a caráter aqui hoje. Normalmente, se a gente procurar no dicionário, a gente encontra caridade como sinônimo de ajuda ao necessitado. Na realidade tem no dicionário de português, né? O dicionário comum tem outras definições que incluem até uma certa visão religiosa, mas no geral as pessoas tendem a entender caridade como uma ajuda financeira, material, né? Então dá um agasalho, um pão, e a gente também faz isso aqui, inclusive a gente faz o nosso café da manhã para a comunidade, o sopão, e isso é uma das coisas que normalmente todas as casas espíritas têm, né? Sempre esse lado voltado para ajuda. E não por acaso, porque uma das frases mais conhecidas, mestras de direcionamento dentro da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Porém, no Livro dos Espíritos,
e também no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar, falando de caridade, não só da caridade material, mas também da caridade moral. Né? Caridade material é a ajuda, né, financeira, com o pão, com o agasalho, mas também existe a caridade moral, que é você ter um tempo para conversar, para escutar, para atender a pessoa, né? Uma pessoa que às vezes precisa só que você pare e escute, tem essa caridade moral. Porém, apesar disso ser de modo geral conhecido como caridade, na realidade o Espiritismo tem uma visão de caridade um pouco além. Né? Para o Espiritismo isso não é bem caridade, para o Espiritismo isso é beneficência, fazer alguma coisa. Né? O que é legal, né? Ótimo. Então quer dizer que é desimportante? De jeito nenhum. Mas o Espiritismo entende a caridade um pouco além. E antes, eu vou ler só um pedacinho daquela famosa carta de Paulo, né, Epístola de Paulo aos Coríntios, ou seja, uma carta que ele escreveu, Paulo apóstolo, para os habitantes da cidade de Corinto, muito famosa. Vocês vão reconhecer, acredito. Ele começa assim, versículo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tenha caridade, serei como o bronze que soa ou símbolo, né, que retine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e tudo quanto se pode saber, e tiver toda a fé a ponto de transportar montes, e não tiver a caridade, não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. E é lindo, e segue, mas né, eu não vou ficar lendo, fica chato. Muita gente talvez vai falar assim, não, eu já vi isso aí, mas não é caridade, é amor que fala, né? Se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, a questão é o seguinte, na época de Jesus, quem dominava o mundo civilizado era o Império Romano. E o Império Romano se expandiu e a língua internacional, vamos dizer assim, da época, o que o inglês é hoje, era o grego, porque os romanos tiraram muita coisa dos gregos. Todo o panteão de deuses que os romanos tinham era o mesmo dos gregos, só mudou o nome. E então, o Novo Testamento é escrito em grego da época, né? Hoje, se você levar para um grego atual, eles não entendem, mas era o grego. Então, quando esses evangelhos, né, e as cartas de Paulo era de Tarso, uma cidade que hoje em dia fica na Turquia, mas fazia parte da Grécia. Então ele era grego, ele era judeu, porque judeu é religião, né? Judaísmo, mas ele era grego de nascimento, na época fazia parte da Grécia. E ele, culto, criado no seio do judaísmo e tendo como mestre, um dos maiores mestres dos judeus, né? E quando eu falo mestre, do entendimento das leis da Torá, que são o que a gente chama hoje de os 5 primeiros livros do Velho Testamento, e que era a Bíblia, né? A parte do Velho Testamento, mas os judeus tinham a Torá como o seu livro base. E a lei religiosa era também a lei civil. Então, ele era versado nisso. Quando a gente vê na Bíblia lá, vê as historinhas lá, o sacerdote, ele não era meramente um sacerdote. O Caifás, que era o maior sacerdote na época de Jesus, ele era como se fosse o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque era isso, era a religião, o clero também era detentor do poder material, só que eles estavam ali um pouco dominados pelos romanos, que tinham entrado ali toda aquela região e controlavam, mas os romanos tinham uma política de deixar os povos cuidarem das suas coisas, desde que eles respeitassem, não quisessem sublevar-se, ou seja, tirar os romanos ou tentar guerrear, ou não pagar os impostos, que era o mais importante. Desde que fizessem isso, eles respeitavam os povos. Então, tinha lá a religião, eles não se misturavam muito na história. A gente vê na história da crucificação de Jesus,
Pilatos, que tenta sair, não, resolvam vocês e não sei o que e tal. Enfim. Então, o grego era a palavra. Por que eu estou falando isso, né? Dando essa volta, parece? Porque o grego tem várias palavras para amor. O que a gente traduz por amor, os gregos usavam várias. Eros era uma palavra que designava amor. Filia, que vem da onde vem... nossa, agora me fugiu. Como sufixo. Também era uma palavra, mas filia tem mais a ver com amor de irmão, como eros tem mais a ver com amor romântico, não sexual, na verdade inicialmente nem era sexual. E tem a palavra ágape, e tem outras, mas as mais usadas, e tem duas delas usadas na Bíblia, pelos evangelistas, por Paulo, como disse, tudo escrito em grego. O Novo Testamento é escrito em grego. A palavra que Paulo usa aqui como o que é transcrito no Evangelho como frases de Jesus é ágape. Que os evangelistas, quando Jesus fala amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, ele usa a palavra ágape. Ágape tinha uma visão de um amor maior, de um amor mais que expandia. E dentro do próprio cristianismo primitivo, inicial, ali daqueles anos, eles tinham mais ainda expandido no sentido de ser um amor, o maior amor, um amor que abrangia a todos. Por isso que muitas vezes traduzido por caridade. Então aqui a gente vê essa tradução, né, em português, traduzido como caridade, em alguns lugares você vai ver amor. Mas esse amor, como pra gente, amor acaba o que a gente pensa em amor, né? A gente aqui falando em português, pensa geralmente no marido, na mulher, nos filhos, na família. É um negócio que a gente não lida, fala assim, vamos fazer amor, né? Sair ajudando as pessoas. Não, isso é caridade. Para eles era uma palavra. Então, dependendo essa palavra ágape, dependendo da tradução, você vai achar isso aí. Mas o que é importante nisso? Ele usa essa palavra para descrever esse amor. Né? Não é um amor qualquer, não é um amor da minha família, não é um amor da minha religião, não é um amor do meu grupo ou do meu povo. É um amor por todos. E é esse amor que Jesus fala, o amor por todos. Quando Jesus, não sei se vocês já conhecem a parábola do bom samaritano. A Fran ri, porque uma vez aqui eu fiz uma palestra só para ele, só da parábola do bom samaritano, tem gente que não gostou. Então eu não vou ficar me estendendo, mas a parábola do bom samaritano é interessante, porque assim, Jesus estava lá e esses judeus da casta sacerdotal queriam arrumar um jeito de tirar ele do caminho, né? E o que acontece? Eles tinham as leis e eles não tinham condição, como Roma dominava, a pena de morte que existia nas leis dele não era permitida com o domínio romano, só o romano podia usar a pena de morte. Então eles queriam jogar para os romanos, por isso foi o que eles acabaram conseguindo fazer, por isso ele foi crucificado, porque crucificação era uma pena romana, não era dos judeus. Os judeus apedrejavam, né? Isso aqui que é pior, né? Terrível. Enfim, eles estavam sempre ali tentando achar alguma coisa para ver, principalmente que ele falasse que fosse em desacordo com a doutrina deles, né, com o judaísmo. Então vem um e fala, mestre, qual é o maior mandamento? E muita gente acha que foi Jesus que falou. Jesus falou e recomendou, mas isso já fazia parte da Torá, já fazia parte do judaísmo. E ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E é o próximo como a si mesmo. Isso já existia, a gente tem uma noção de que isso é uma coisa... Não, Jesus falou, Jesus veio falar de amor, veio dar exemplificação. Porém, ele não inventou isso já estava. Os judeus já não usavam muito, né? Não faziam muito isso, mas na doutrina deles já era isso. Por isso que Jesus, quando responde isso, eles
Porque imagina, se ele inventou uma coisa que eles não acreditavam, que era contra, eles já iam cair matando. Não. Ele respondeu o que ele deveria responder. E aí, mais um ali fala assim, mas quem é o meu próximo? Porque não é amar o próximo como a si mesmo? Por quê? Porque aí tinha uma discussão dentro do judaísmo de que quem que era o próximo, né? Quem que é o próximo? O próximo é só a minha família? Para eles, o próximo era só o povo deles. Qualquer outro de fora, romano não era próximo, grego não era próximo, só eles eram os próximos. E Jesus, bom, espírito, né, absurdamente evoluído já desde aquela época, percebeu, óbvio, e pegou, em vez de responder, falou assim, começou a contar a historinha, que é a historinha parábola do bom samaritano. Ele conta que tinha no caminho uma pessoa, um homem caído, nu, todo machucado, e ninguém sabia quem era, quem deixava de ser. Passou um levita, que é um auxiliar do sacerdote, olhou, foi embora. Passou um sacerdote, olhou, foi embora. Pô, o sacerdote, né? Ninguém não fez nada. Aí passou um samaritano e ajudou. Quem que é o samaritano? Samaria era uma cidade que fazia parte das 12 tribos originais, mas que tinham brigado, separou duas aqui e o resto lá. E Samaria era a capital dos outros. Então eles se odiavam, né? Tudo judeu, tudo. Mas aí eles construíram até outra igreja para não ter que ir a Jerusalém, porque tinha que ir no templo, nas datas corretas. Então tinha todo as coisas que eles... como é que fala? A ritualística deles prescrevia. Então eles não se entendiam. Falavam a mesma língua, tinham a mesma origem, mas não se entendiam. Mas o samaritano ajudou. O samaritano pegou, passou azeite nas feridas, né? Que era o remédio da época, remédio possível, botou no lombo do cavalo, do burro, levou para uma hospedagem, deixou lá, pediu para que ele fosse cuidado, deixou dinheiro para o estalajadeiro, quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu pago. E aí, ou seja, ele cuidou. E aí Jesus pergunta para aquele que tinha feito a pergunta, então, quem que você acha? Quem que é a pessoa que teve compaixão? Quem que é o próximo? E aí esse outro aí, que era um sacerdote, na Bíblia não fala, né? O texto não fala que tipo de sacerdote, mas era um sacerdote. Teve que falar, foi aquele... E ele não quis dizer, não, foi o samaritano, ele jamais ia falar isso, mas ele falou assim, não, foi aquele que ajudou, foi aquele que pegou e levou para ser cuidado. E aí ele falou assim, então faz isso e você vai ter a vida eterna, faz isso e você vai ter a salvação. E aí eu volto para isso. Qual que é a caridade e qual que é a salvação? Para o Espiritismo não basta ter beneficência, não basta fazer. É preciso ter a benevolência, que é a vontade de fazer. Porque às vezes eu posso estar aqui, venho aqui, distribuo o pão, mas estou pensando que hora que chegar em casa, que eu vou abrir uma cerveja, não sei o que, e não estou muito. Então eu estou fazendo beneficência. Legal, mas tem benevolência? Porque benevolência e beneficência é a caridade. A pessoa pode estar num leito. Vocês já ouviram falar do gigante deitado, Jerônimo, que era um palestrante famoso, que ficou paralisado e era levado de cama para fazer palestra nos lugares? Ele não podia fazer nada, assim, fisicamente, beneficência. O que ele podia ajudar? Mas ele tinha, a benevolência certamente ele tinha, e com toda aquela dificuldade, aquele sacrifício, ele ia em todos os lugares para fazer as palestras e tal. Então, para o Espiritismo é preciso ter. Na verdade, ainda tem uma coisinha a mais, porque no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que o Kardec faz e os Espíritos respondem. Ele fala assim, a pergunta é, para Jesus o que era caridade? E aí a resposta dos Espíritos é benevolência, perdão das ofensas. Quer dizer, já é um passo a mais, né? E indulgência para com os outros. A gente tem indulgência para com o próximo.
que é um pouco de caridade moral, né? Caridade moral o que é caridade moral? Que eu já falei, né? Vou dar uma atenção, vou escutar. É também quando a pessoa vem fazer uma maledicência, a pessoa vem falar mal de alguém, chega, trabalho numa prefeitura, gente, não aqui em Descalvado. Isso acontece muito, nossa. Ficou sabendo. É não passar para frente, falar, então, né? Pois é. Não, tudo bem. Deixa, vamos seguir. Isso também é caridade. Caridade com ele, mas mais ainda com você. Né? Isso é afastar o mal. Indulgência com a pessoa que está trazendo aquilo ali. Né? A pessoa que está ali trabalhando do seu lado o dia inteiro reclamando. Eu já trabalhei com uma pessoa assim. Era tão bom quando eu saía de férias ou ela saía de férias. Porque a pessoa reclamava o dia inteiro, tudo estava ruim, tudo era problema, tudo era uma dificuldade. Nossa Senhora! Você vai ver a vida da pessoa, uma pessoa olha assim, a parte material, ela fala assim, nossa, a pessoa deve ser feliz, né? Tanto. Não sei, acho que ela não acha. E aí você entra naquilo, você se irrita com a pessoa, aí você fica mandando aquele monte de energia ruim para aquela pessoa. Então, indulgência, benevolência, ver de um jeito melhor e não ficar entrando naquela energia. Né? E perdão dos pecados. Apesar que eu sempre falo assim, né? A gente não deve julgar. Pois eu não concordo muito com isso, porque eu acho que a gente deve julgar. Deve julgar o que é certo e o que é errado quando vê os outros fazendo, mas não julgar e condenar, dizer, olha que pessoa ruim, que pessoa, né? Pensar mal daquela pessoa. Eu julgo, eu olho e falo, não acho que isso é uma coisa legal, não acho que isso é uma coisa boa, eu não quero fazer isso para a minha vida. Pecado. Mas a gente não vai condenar, mas a gente tem que enxergar se é legal ou não é legal. Essa caridade moral a gente pode fazer. A gente não precisa doar nada, estar participando de nenhuma doação, de sair distribuindo nada. Não precisa. A gente pode fazer caridade moral todo dia. Né? Agora, o ideal seria que a gente começasse com a gente mesmo. Não fugindo dos nossos erros, mas não nos culpando e martirizando e ficando naquela energia negativa e naquela coisa, e depois também distribuindo para os outros, porque quando a gente está assim, a gente acaba distribuindo tudo em volta, né? Família, amigos, trabalho. Às vezes você não está bem, não tem como estar 100% bem todo o tempo aqui, né? É um planeta ainda de provas e expiações e a gente tem muita dificuldade e a gente ainda está nesse processo de crescimento e tem muito para melhorar. Mas a gente tem como não ficar espalhando. A gente perceber que não está bem e chega lá e, nossa, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, nossa, meu dia foi péssimo, que horrível. Não, né? Então, a gente tem como fazer essa caridade moral. A caridade, como o Espiritismo vê, a beneficência e a benevolência, não é fácil. Né? Não é nada fácil. A gente se dispõe, por exemplo, a vir aqui ou todos os lugares, a ajudar como a gente. Eu estou falando da gente porque aqui nós fazemos, por exemplo, esse exemplo que eu dei do café da manhã, uma vez por mês. Mas se a gente vem sem boa vontade, não é que não vale, vale, mas não é caridade ainda, né? Vale muito, faltou a virtude, porque a benevolência é a virtude, a beneficência é o ato. Mas se a gente não tem benevolência, vamos fazer a beneficência pelo menos, né? Vamos ajudar, vamos distribuir as coisas boas. E se a gente continuar fazendo, de repente a gente está
fazendo de coração e nem está percebendo. A hora que a gente vê, né, está fazendo. Porque para o Espiritismo, a salvação que a caridade traz não é um lugar, não é o paraíso, não é um lugar circunscrito, né? A salvação que o Espiritismo entende é o crescimento, é a evolução, é chegar lá naquela possível perfeição mais próximo possível do Pai. Mas para isso a gente precisa evoluir e principalmente nesse quesito interno. E a pessoa benevolente, que se torna verdadeiramente benevolente, ela sempre está pensando bem, né? Então, quando a pessoa está pensando bem, lógico, a gente muitas vezes, eu acredito que eu seja eventualmente benevolente, mas não sou o tempo todo. Mas quanto a gente vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais benevolente em tudo, chega um momento que a gente já é. E aí, a partir desse momento, você não tem mais coisa negativa, tudo é bom. E quando você pensa bem sempre, e quer o bem, e faz as coisas pelo bem, sem pensar aqui que aquilo vai me trazer de retorno, você está chegando nesse ponto da salvação. E se todo mundo fizesse, a gente já seria um planeta, né? A gente já teria até passado a regeneração, né? Como a gente faz aquela classificação, o Livro dos Espíritos faz a classificação, primitivo, expiação e provas, regeneração, aí mundos felizes. Ainda estamos muito longe, mas esse é o mundo feliz, onde todos são benevolentes, onde todos pensam o bem. Não tem mais lugar para o mal. Ainda tem imperfeição, mas não tem mais lugar para o mal. E então é essa salvação que o Espiritismo entende, né, na mensagem de Jesus, que é esse estado que a gente pretende atingir, né? E a perfeição tem duas asas, né, para voar. É a inteligência, então é conhecimento, é aprendizado, e é o amor, a caridade, o ágape, porque esse pássaro só voa com as duas asas, e uma asa só não é suficiente. Mesmo que ela for muito forte. Aliás, a asa da caridade é muito mais forte, né? Porque dá para voar bem alto só com ela. Com a outra não dá, só da inteligência, do conhecimento. Mas para realmente atingir aonde a gente, né, pretende chegar, o nosso destino, é só com essas duas asas. E como eu falei para a Carla hoje, eu falei assim, nós temos um grupinho de WhatsApp, né? Não sei o que, hoje, não sei o que, não tem muita gente para trabalhar e tal. E eu falei assim, e ela falou assim, vai tal pessoa e o Marcelo que vai fazer palestra. Aí eu coloquei assim, eu faço palestra hoje? Ela já me mandou um privado. Como assim? Esqueceu não sei o que, aí eu mandei um monte de figurinha, tirando sarro, dando risada. Ela falou, você quer me matar? Eu falei, eu tô ótimo hoje. E ela falou assim, bom saber. Eu falei assim, eu fico sempre assim quando eu não preparei palestra nenhuma, ou quando eu preparei uma palestra de 50 minutos e tenho que cortar tudo para fazer uma palestra de meia hora. Ainda bem que ela não está aqui, né? Senão ela já estava... Né? Igor? Gostou, né? E em parte isso é verdade, porque eu tinha muita coisa. E caridade é um assunto muito legal, porque é amplo e tem muita coisa para se falar, principalmente essa visão espírita. Mas, ao mesmo tempo, por ser assim, é um pouco difícil, eu acho, né? Principalmente para diminuir. Todas as casas têm um jeito de trabalhar, né, Marcelo? Lá, nosso lar é uma palestra de meia hora, 40 minutos, meia hora. Vai ter que se adaptar meia hora. Não tem problema. Não tem. Uma palestra do mês, tá? É de uma hora. Nossa, uma hora. Acho que eu nunca fiz de uma hora. É que lá em Escalvado eu fazia muito umas palestras de 40, 45 minutos. É melhor, assim, não sei se é melhor para quem está assistindo. Tem gente dormindo ali, olha, tá meio dando umas piscar, tá cansado do dia, né? Mas é normal, assim. O dia, né? A gente tem dia que
tá difícil, a gente tá cansado e às vezes um cara fala chato e não sai daquilo e você fala assim, nossa, não vai acabar isso aí, né? Mas para quem está falando, você conseguir expor pelo menos uma ideia, é um pouco melhor, porque assim, nada é simples, né? Só aquilo, é uma coisa que está interrelacionada, é para as pessoas entenderem e não sair assim, entendi, mas não entendi muito, né? Então, mas enfim, é isso. Eu quero agradecer a vocês, pedir desculpas se não foi boa, se eu demorei demais, e agradecer a presença de todos, né? E só reforçar que a gente em seguida vai fazer o passe. Normalmente a gente tem mais pessoas, né? Você quer vir fazer ou não? Porque a Carla já disse que assim, Marcelo, você já encerra a palestra e já vamos para os passes. Você faz a oração final. Né? Então vamos agradecer a presença de todos, a presença dos bons espíritos que sempre estão conosco. Agradecer a oportunidade de estar aqui, mais um dia de trabalho, mais um dia de aprendizado para todos, para mim inclusive, que eu possa ter conseguido escutar os sussurros do meu amigo espiritual e ter passado um pouquinho de conhecimento, que isso faça a todos, aqueles que já conhecem, aqueles que não conhecem, a aprenderem, a buscarem o conhecimento e aprenderem cada vez mais. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possam desenvolver hoje e sempre. Que assim seja.